Explorar consoles esquecidos da Nintendo é como abrir um baú de tesouros. Há algo emocionante em descobrir os primeiros passos de uma gigante da indústria, mesmo quando esses passos não foram tão bem sucedidos. Cada console apresenta uma peça de história, o momento em que a Nintendo arriscou, experimentou e às vezes falhou. No vídeo de hoje vamos falar justamente disso. Alguns consoles e acessórios que se tornaram esquecidos pelo tempo. Talvez um erro, vieram cedo demais. Ou talvez tarde demais em alguns casos. Já sabe, né? Like cogumelo se curtiu o vídeo, ativa pós-tal, ou seja, o sino da notificação. E se curtiu o conteúdo, se inscreva também, caso você não seja inscrito. E bora pro vídeo. Para aqueles que viveram a época ou ouviram falar destas curiosidades, há um senso de conexão emocional. Descobrir ou redescobrir esses sistemas é como revisitar uma memória quase perdida e acender a chama da nostalgia. Cada console esquecido vem com um irresistível e se? E se tivesse sido um sucesso? E se tivesse sido lançado em outras regiões? Essas questões nos permitem refletir sobre como o mercado de jogos poderia ter evoluído de forma diferente. Vamos começar falando justamente dele, o Série Color TV Game, que marcou o início da jornada da Nintendo no universo dos videogames domésticos. Lançado exclusivamente no Japão em 1977. Essa linha de consoles é um marco histórico que demonstra o primeiro passo de uma empresa que, até então, era mais conhecida por brinquedos e jogos de cartas. Com um design simples e acessível, a série foi essencial para estabelecer a Nintendo como pioneira no setor de entretenimento eletrônico. Na década de 1970, o mercado de videogames ainda estava em sua infância, com empresas como Atari, Magnavox liderando o setor. Hiroshi Yamauchi, presidente da Nintendo até então, reconheceu o potencial desse mercado e decidiu investir no desenvolvimento de consoles domésticos, em parceria com a Mitsubishi Electric. A Nintendo lançou o primeiro console da série Color TV Game, iniciando uma nova fase na história da empresa. A linha Color TV Game incluiu 5 modelos principais, cada um com suas próprias características e jogos exclusivos, sendo eles Color TV Game 6, que foi lançado em 1977 e trazia 6 variações do jogo de tênis eletrônico similar ao Pong, controles fixos integrados à carcaça do console, um sucesso imediato, vendendo mais de 1 milhão de unidades. Color TV Game 15, que foi lançado em 1977, uma versão aprimorada do TV Game 6 com 15 variações de jogos baseados em Pong, controles destacáveis, proporcionando mais conforto aos jogadores. Ainda mais popular que o seu predecessor, alcançando 1,8 milhões de unidades vendidas. Color TV Game Race 112 foi lançado em 1978, era focado em jogos de corrida e apresentava um volante embutido e suporte para 2 jogadores. Vendeu cerca de 500 mil unidades, mas não repetiu o sucesso dos modelos anteriores. Color TV Game Block Kuzushi, lançado em 1979. Inspirado no jogo Breakout da Atari, esse foi o primeiro console projetado inteiramente pela Nintendo. Shigeru Miyamoto marcou sua estreia na empresa ao fabricar este aparelho. Ele teve um moderado sucesso e vendeu cerca de 400 mil unidades. Computer TV Game, lançado em 1980, console mais avançado da série, uma versão doméstica do arcade Computer Othello, limitado devido ao alto custo e a crescente concorrência no mercado. Os gráficos eram simples e coloridos, um diferencial em relação aos consoles monocromáticos da época. Consoles dedicados com jogos pré-instalados sem suporte para cartuchos ou expansões. Ele tinha como público-alvo famílias japonesas com foco em acessibilidade e diversão casual. Aproximadamente 3 milhões de unidades da série foi vendida. O sucesso do Color TV Game permitiu a Nintendo financiar projetos mais ambiciosos, como o Game Watch, que falaremos mais pra frente, lançado em 1980, e o Family Computer, Famicom, mais conhecido como NES, nos Estados Unidos e Nintendinho aqui no Brasil, em 1983. Embora competisse com produtos como o Magnavox Odyssey e o Atari,
O Call of Duty Game destacou-se no Japão pelo preço competitivo e pelo marketing eficiente. Uma curiosidade interessante é que o Call of Duty Game Race 112 foi um dos primeiros trabalhos de Gunpei Yokoi, criador do Game Boy. Hoje, os consoles da série são itens raros e muito valorizados entre os colecionadores. O Call of Duty Game aparece como um troféu no jogo Super Smash Bros. Brawl de 2008 e em outros títulos da franquia, celebrando a história da Nintendo. Na época, os consoles foram bem recebidos no Japão, sendo vistos como acessíveis e divertidos, embora não tenham sido lançados fora do Japão. Ainda assim, eles desempenharam um papel crucial no crescimento da Nintendo e no desenvolvimento de sua expertise em hardware. A série Call of Duty Game representa o primeiro capítulo da história da Nintendo como um gigante do entretenimento eletrônico, com uma abordagem inovadora e acessível. Esses consoles estabeleceram as bases para o futuro sucesso da empresa. Embora simples em comparação com os padrões atuais, o impacto dessa série no mercado japonês foi imensurável, provando que a Nintendo estava destinada a liderar a indústria de videogames. Em 1986, a Nintendo revolucionou mais uma vez a indústria de videogames, com o lançamento do Famicom Disk System. Este periférico foi projetado para expandir as capacidades do Family Computer, ou seja, Famicom, também conhecido como NES, oferecendo um novo formato de armazenamento para jogos e abrindo as portas para títulos mais complexos e acessíveis no mercado japonês. Apesar do seu sucesso inicial e inovações tecnológicas, o FDS enfrentou desafios que acabaram limitando sua longevidade. Na primeira metade dos anos de 1980, o cartucho ROM era o principal formato de armazenamento para jogos, mas seus custos elevados e capacidade limitada eram problemas significativos para desenvolvedores. Com o objetivo de reduzir os custos e oferecer uma solução de maior capacidade, a Nintendo introduziu o Famicom Disk System em 21 de fevereiro de 1986, exclusivamente no Japão. Esse periférico usava disquetes regraváveis, chamados de Disk Cards, que eram mais baratos de produzir do que cartuchos tradicionais. Disk Cards eram disquetes de 3 polegadas com capacidade de 112 KB por lado, permitindo mais conteúdo do que nos cartuchos. RAM Adapter era uma unidade que conectava o periférico à entrada de cartuchos do Famicom e armazenava temporariamente os dados do jogo. Além disso, ele incluía um chip FM, Famicom Disk Sound, que melhorava a qualidade do áudio nos jogos. Os jogadores podiam apagar jogos antigos e gravar novos em um Disk Card por uma função do custo de um cartucho. Estabelecimentos permitiam que os jogadores gravassem novos jogos em seus disquetes por apenas 500 ienes. O formato permitia salvar diretamente no disquete, eliminando a necessidade de senhas. Muitos títulos populares foram lançados para o Famicom Disk System, alguns dos quais se tornaram clássicos até hoje, sendo eles The Legend of Zelda de 1986, Metroid de 1986 também, Castlevania, Super Mario Bros. 2 e Kid Icarus, todos eles sendo lançados em 1986. O Famicom Disk System foi bem recebido no início, vendendo mais de 4,4 milhões de unidades. As lojas Disk Writer eram populares e os custos reduzidos dos disquetes tornaram os jogos mais acessíveis ao público amplo. Além disso, a capacidade de salvar progresso era um grande atrativo, especialmente para jogos longos e complexos. Os Disk Cards eram fáceis de copiar, o que levou ao aumento de pirataria e à perda de receitas para a Nintendo. Com o tempo, os cartuchos evoluíram, oferecendo maior capacidade de armazenamento e recursos como chips adicionais. Isso reduziu a necessidade de periféricos como FDS. Os disquetes eram menos duráveis do que os cartuchos e estavam sujeitos a danos físicos e perda de dados. Embora o Famicom Disk System tenha sido descontinuado em 1990, ele deixou um legado importante. O formato regravável e um sistema de salvamento inspiraram futuros desenvolvimentos na indústria. Jogos lançados no FDS continuaram a ser amados e jogados em reedições e coletâneas. As lojas de regravação criaram uma experiência única que nunca foi replicada em outros mercados. Curiosamente, havia um mascote chamado Disk Can, um personagem em forma de disquete que foi criado para promover o sistema. Quando lançado fora do Japão, Zelda foi convertido para cartucho devido à ausência do FDS. Alguns Disk Cards tinham jogos promocionais ou demos exclusivos que hoje são itens raríssimos entre os colecionadores. O Famicom Disk System foi uma experiência única e inovadora que refletiu a mentalidade criativa da Nintendo nos anos de 1980. Apesar de seus desafios e eventual declínio, ele desempenhou um papel fundamental na evolução dos videogames e na consolidação da Nintendo como uma das líderes da indústria. A memória do FDS
permanece viva, seja através de seus jogos clássicos ou o impacto que teve na história dos videogames. Antes do Game Boy ou do Nintendo Switch, a Nintendo já inovava no mundo dos consoles portáteis com o Série Game Watch. Lançada em 1980, essa linha de dispositivos foi pioneira a unir portabilidade e entretenimento eletrônico em um único produto. Criado por Gunpei Yokoi, o Game Watch é considerado um marco que pavimentou o caminho para a dominação da Nintendo no mercado de jogos portáteis. No final da década de 1970, Gunpei Yokoi, engenheiro da Nintendo, teve a ideia para o Game Watch ao observar um homem entediado brincando com uma calculadora durante uma viagem de trem. Yokoi imaginou um dispositivo que combinasse a praticidade de um relógio com a diversão de um jogo eletrônico. Essa ideia levou ao desenvolvimento do primeiro Game Watch, que foi lançado em 28 de abril de 1980. Ele continha uma tela de cristal líquido LCD. Cada unidade apresentava uma tela fixa, com elementos gráficos simples para representar os personagens e cenários do jogo. O design minimalista incluía apenas botões necessários para controlar o jogo. O dispositivo também funcionava como relógio, oferecendo funções de alarme. Uma das maiores contribuições do Game Watch foi a introdução do D-Pad, direcional em forma de cruz, projetado por Gunpei Yokoi para o modelo Donkey Kong de 1982. Esse design tornou-se um padrão da indústria usado até hoje em controles modernos. A série foi lançada em diferentes formatos, incluindo Silver Series, primeira linha com design simples e acabamento em prata, Gold Series, modelos mais luxuosos com acabamento dourado, e Wide Screen, telas maiores para melhor experiência visual. Multiscreen, design de duas telas, precursor do Nintendo DS, Tabletop Panorama, dispositivos coloridos e volumosos, simulando experiências de arcade. Agora vamos falar de alguns jogos que foram lançados para o Game Watch. Começando pelo Ball, lançado em 1980, primeiro jogo da série, onde o jogador equilibrava bolas no ar. Um sucesso imediato que estabeleceu o padrão para os títulos seguintes. Donkey Kong, de 1982, primeiro modelo a introduzir o D-Pad, permitindo maior controle sobre o personagem, um dos jogos mais populares da linha, ajudando a consolidar a fama da Nintendo. Zelda, de 1989, uma aventura compacta baseada na franquia Zelda, combina elementos de ação e exploração em formato de duas telas. Mickey e Donald, de 1982, uma colaboração com Disney, mostrando o apelo internacional da série, atraía tanto crianças quanto colecionadores. A série vendeu mais de 43 milhões de unidades mundialmente, com 59 jogos lançados entre 1980 e 1991. Era especialmente popular no Japão, mas também conquistou mercados na América do Norte e Europa. O sucesso do Game Watch inspirou o desenvolvimento do Game Boy em 1989. Muitos jogos da série foram relançados em compilações como Game e Watch Gallery para o Game Boy. Modelos comemorativos como o Game Watch de Super Mario Bros., lançado em 2020, celebraram o legado da série. Alguns modelos como Ball e Egg são altamente valiosos entre os colecionadores. Personagens e elementos da série apareceram em jogos como Super Smash Bros. O Game Watch foi um dos primeiros produtos da Nintendo a ganhar popularidade fora do Japão. O Game Watch é frequentemente lembrado com carinho por sua simplicidade e impacto cultural. Os dispositivos são reconhecidos como marcos de design industrial e funcionalidade. A série Game Watch não apenas introduziu milhões de pessoas ao mundo dos jogos eletrônicos, mas também solidificou a Nintendo como uma das maiores forças criativas da indústria. Com seu design icônico e inovações tecnológicas, além do apelo global, o Game Watch é um verdadeiro pilar na história dos videogames. Nos anos de 1980, enquanto os consoles de videogames ganhavam espaço nos lares, os arcades ainda eram o epicentro da experiência de jogos eletrônicos. Em 1984, a Nintendo introduziu o Nintendo VS System, uma plataforma de arcade que trouxe uma nova abordagem para experiências competitivas e cooperativas. Este sistema permitiu que a Nintendo adaptasse seus jogos de Famicom, ou seja, o NES, para ambientes de arcades, conquistando tanto os jogadores casuais quanto os entusiastas de competições. Durante o início dos anos de 1980, os arcades dominavam a indústria de jogos, com títulos como Pac-Man e Space Invaders atraindo multidões. A Nintendo já havia experimentado esse mercado com Donkey Kong, viu a oportunidade de reaproveitar sua biblioteca de jogos caseiros no formato de arcade. Ao lançar o Nintendo VS System, a empresa procurava alcançar o sucesso do Famicom, já consolidado no Japão, para popularizar seus jogos em escala global. O sistema oferecia experiências de alta qualidade, enquanto gerava receitas rápidas para os operadores de arcades. Baseado no Famicom/NES, o VS System usava o mesmo hardware básico do console doméstico,
adaptando para rodar em máquinas de arcade. Disponível em diversos formatos, como upright, vertical, cocktail, mesas horizontais e modelo dual, que permitia competições diretas entre os dois jogadores. Operadores podiam trocar os jogos de maneira relativamente simples, tornando o sistema flexível e econômico. Muitos títulos do VS System foram projetados para confrontos diretos entre jogadores, como VS Tennis e VS Super Mario Bros. Versões de jogos adaptadas para arcade geralmente apresentavam maior dificuldade em relação às caseiras, incentivando os jogadores a gastar mais crédito. Vamos citar alguns jogos icônicos do VS System. Uma versão modificada do clássico Super Mario Bros. Com novos níveis e desafios mais difíceis. Duck Hunt, a precisão da arma e a jogabilidade simples conquistaram jogadores casuais. VS Tennis, presente em muitos arcades devido às partidas rápidas e fáceis de aprender. VS Excite Bike, a possibilidade de criar e competir em pistas personalizadas. O Nintendo VS System foi um sucesso comercial em territórios como Estados Unidos e Japão. Sua flexibilidade e variedade de jogos o tornaram uma escolha atrativa para operadores de arcades. Muitos jogadores experimentaram pela primeira vez os clássicos da Nintendo nos arcades, o que incentivou a adoção do NES quando ele foi lançado fora do Japão. Os jogos competitivos do sistema ajudaram a criar comunidades locais de jogadores que se reuniam para testar suas habilidades. Com o lançamento e o sucesso do NES, a popularidade dos arcades começou a declinar, reduzindo a relevância do VS System. Apesar de inovador para a época, o hardware baseado no Famicom logo se tornou limitado em comparação aos outros sistemas de arcades mais avançados, como o Sega System 16. No final dos anos de 1980, o VS System foi gradualmente descontinuado, mas seu impacto permaneceu evidente na popularidade dos jogos que ajudou a promover. Vários jogos que estrearam no VS System se tornaram clássicos, influenciando gerações futuras de desenvolvedores e jogadores. O foco em partidas versus estabeleceu as bases para a cena de esportes e competições locais que ainda existem até hoje. A ideia de reaproveitar jogos de console em arcades inspirou outras empresas a explorar modelos similares, maximizando o potencial de sua biblioteca de jogos. O Nintendo VS System foi uma iniciativa ousada que expandiu o alcance da Nintendo para os arcades e pavimentou o caminho para o sucesso global do NES. Com sua abordagem inovadora e foco em competição, ele se tornou um marco na história dos videogames, deixando um legado que ressoa até os dias de hoje. Em 1989, a Nintendo deu um passo audacioso ao introduzir a Power Glove, um dos periféricos mais icônicos e ambiciosos para o NES, prometendo revolucionar a interação dos jogadores com os jogos. A luva futurista capturou a imaginação do público com sua tecnologia inovadora e design arrojado, embora seu impacto tenha sido mais cultural do que comercial. Ainda assim, a Power Glove deixou um legado marcante na história dos videogames. A Power Glove foi baseada em uma tecnologia criada pela VPL Research, uma empresa pioneira em realidade virtual, que desenvolveu a Data Glove para aplicações industriais e científicas. A Mattel, responsável pela distribuição nos Estados Unidos, e a Pax no Japão, simplificaram a tecnologia para torná-la acessível ao consumidor. A Power Glove foi lançada em 1989 nos Estados Unidos e posteriormente no Japão, com o nome Power Glove, permanecendo o mesmo nos dois mercados. A luva foi projetada para oferecer controles por movimentos, permitindo aos jogadores interagir com os jogos de forma mais imersiva. O slogan "Now you play with power, Glove Power", agora você está jogando com poder da luva, destacou sua proposta futurista e inovadora. Posicionados em uma barra de sensores que deveria ser colocada em cima da TV para rastrear os movimentos da luva. Esses eram os sensores ultrassônicos. Havia também botões integrados, que incluíam um teclado numérico no braço para configuração de comandos. Inspirado em um visual futurista, com uma mistura de tons cinzas e pretos, remetendo à ficção científica. Esse era o design estético da Power Glove. A Power Glove traduziu os movimentos da mão em comandos digitais, permitindo aos jogadores controlar ações como movimentos de direção, pulos e ataques. Ela era configurada através de códigos específicos para cada jogo, inseridos no teclado da luva. A Power Glove teve apenas 2 jogos projetados exclusivamente para ela. Super Glove Ball, lançado em 1989, o jogo em primeira pessoa, no qual os jogadores controlavam a bola em um ambiente tridimensional. Bad Street Brawler, também lançado em 1989, um jogo de luta de rolagem lateral que usava os controles de movimento da luva.
Embora tecnicamente compatível com muitos títulos do NES, a jogabilidade não era intuitiva nem precisa em jogos não projetados para a Power Glove. A Power Glove gerou grande entusiasmo inicial, especialmente entre crianças e adolescentes fascinados pela ideia de controles por movimento. A falta de responsividade e a dificuldade de configuração frustraram muitos jogadores, resultando em críticas negativas. Apesar do marketing agressivo, as vendas foram decepcionantes, com cerca de 1 milhão de unidades vendidas. A Power Glove ganhou destaque no filme The Wizard, de 1989, onde foi apresentado como uma tecnologia de ponta. A cena icônica com a frase "It's so bad" se tornou um meme cult. Inclusive, o Sr. Wilson do canal Colônia Contra-Ataca fez um vídeo falando sobre esse filme. Dei uma olhada depois. Apesar de suas limitações, a Power Glove é lembrada com carinho como ícone retrô e um exemplo de ousadia e tecnologia. A Power Glove foi desenvolvida em apenas 5 semanas para ser lançada a tempo das festas de fim de ano em 1989. A versão original da Data Glove tinha um custo de produção muito alto, cerca de $10 mil, o que levou à simplificação para o modelo de consumo. Hoje a Power Glove é um objeto cobiçado por colecionadores, especialmente as unidades em condições impecáveis. A Power Glove foi uma das primeiras tentativas de controle por movimento em jogos eletrônicos, inspirando tecnologias posteriores, como o controle do Nintendo Wii e dispositivos de realidade virtual modernos. O fracasso comercial da Power Glove destacou a importância de equilibrar inovação com funcionalidade prática e qualidade de experiência do usuário. Ela continua sendo referenciada em filmes, séries e jogos como símbolo de ambição tecnológica e estética dos anos de 1980. A Power Glove pode não ter alcançado o sucesso esperado, mas o seu impacto na indústria e na cultura pop é inegável. Como produto à frente do seu tempo, ela permanece como lembrete da ousadia e do espírito inovador que definem a história da Nintendo. Entre os acessórios mais memoráveis e inovadores para o Nintendo Entertainment System, ou seja, o NES, a NES Zapper ocupa um lugar especial. Lançada em 1984 no Japão como parte do Famicom e em 1985 nos Estados Unidos junto ao NES, a pistola óptica trouxe uma experiência de jogo completamente nova para os jogadores, utilizando tecnologia que simulava tiros realistas. Este periférico não só ampliou a possibilidade de gameplay, como também se tornou um ícone cultural dos anos de 1980. A tecnologia da NES Zapper foi baseada em pistolas ópticas utilizadas desde a década de 1930, adaptadas para o ambiente dos videogames. A Zapper foi lançada inicialmente no Japão como parte do conjunto Famicom, antes de ser redesenhada para o mercado ocidental. No Japão, a pistola tinha um design preto mais realista, similar a armas de brinquedos tradicionais. Para cumprir regulamentações dos Estados Unidos, a NES Zapper foi redesenhada com esquema de cores laranja e cinza, reduzindo semelhanças com armas reais e aumentando sua segurança para crianças. No Japão, ela foi introduzida em 1984 como acessório do Famicom, enquanto nos Estados Unidos ela foi lançada em 1985 junto com o pacote Deluxe do NES, que incluía também o ROB. A Zapper era projetada para funcionar exclusivamente com televisores CRT. Quando o gatilho era puxado, a tela piscava por um instante, permitindo que sensores dentro da pistola detectassem a luz emitida por alvos específicos na tela. A tecnologia era relativamente precisa para a época, mas dependia de fatores como a qualidade da TV e o posicionamento do jogador. A Zapper não funciona com televisores de tela plana ou LCD, uma vez que esses dispositivos não utilizam a tecnologia de varredura presente nas CRTs. Os jogos que eram compatíveis com ela: Duck Hunt, lançado em 1984, Hogan's Alley, também lançado na mesma época, Wide Gunman, também lançado na mesma época. Jogos como Gumshoe e Freedom Force também expandiram o uso da Zapper, oferecendo experiências variadas de gameplay. A NES Zapper foi amplamente aceita, especialmente entre crianças, devido à sua jogabilidade inovadora e acessível. Jogos como Duck Hunt se tornaram parte essencial da experiência do NES, especialmente nos pacotes combinados com o console. Ela apareceu em filmes, séries de TV e propagandas, solidificando seu status como o ícone dos anos de 1980. Muitas pessoas que cresceram na época lembram da Zapper como uma introdução divertida ao gênero de jogos de tiro.
Apesar do sucesso, a limitação ao uso exclusivos em TV CRT eventualmente tornou o acessório obsoleto com o advento de novas tecnologias de televisão. O modelo preto original da Zapper tornou-se um item raro e colecionável. O cão que ria dos jogadores em Duck Hunt tornou-se um meme popular, sendo lembrado tanto com carinho quanto com frustração. Fãs criaram diversas modificações da Zapper ao longo dos anos, desde alterações estéticas até a utilização em jogos modernos. A NES Zapper pavimentou o caminho para outros periféricos ópticos e jogos de tiros baseados em sensores, como o Super Scope dos NES e jogos de tiro em arcades. Mesmo com a sua funcionalidade limitada nos dias atuais, a Zapper continua sendo lembrada como um marco na história dos videogames, especialmente por sua inovação e impacto cultural. Modelos originais da NES Zapper, especialmente os menos comuns, são altamente valorizados por colecionadores de produtos retrô. A NES Zapper não foi apenas um acessório, foi a representação da criatividade e da capacidade da Nintendo de redefinir a experiência de jogo. Apesar de suas limitações técnicas, ela trouxe momentos inesquecíveis para milhões de jogadores e deixou um legado duradouro na cultura pop e na indústria dos videogames. Lembrado como um dos dispositivos mais curiosos e icônicos da história dos videogames, o Rob, Robotic Operating Buddy, foi lançado pela Nintendo em 1985 como parte da estratégia de marketing para revitalizar a indústria dos jogos nos Estados Unidos, após o crash dos videogames em 1983. Embora sua vida útil tenha sido curta e limitada, o Rob deixou uma marca duradoura na cultura pop e na indústria de jogos. O crash dos videogames de 1983 foi devido à saturação de jogos de baixa qualidade e à perda de confiança do consumidor. A indústria de jogos nos Estados Unidos estava em colapso. Para diferenciar seu console, o Nintendo Entertainment System, ou seja, o NES, de outros sistemas, a Nintendo posicionou o NES como um sistema de entretenimento, em vez de um simples videogame. O Rob foi projetado para um periférico interativo para mostrar que o NES era mais do que um console de jogos tradicional. Inspirado por designs futuristas e pela ideia de robôs amigáveis, o Rob tinha um visual minimalista e amigável, com olhos iluminados e uma base motorizada. Lançado em 1985 junto com o NES nos Estados Unidos e posteriormente no Japão como parte do conjunto Family Computer Robot. O Rob era composto por um robô de 24 cm de altura equipado com sensores de luz que detectavam sinais de tecla CRT. Incluía discos de plástico coloridos, uma base giratória e outras peças necessárias para interagir com os jogos compatíveis. O Rob recebia comandos do NES por meio de flashes de luz gerados na tela. Ele realizava ações físicas como mover blocos ou pressionar botões dependendo das instruções do jogo. Uma lista de jogos que eram compatíveis com o Rob. Gyromite, de 1985. O jogador trabalhava junto com Rob para mover vigas e evitar inimigos enquanto controlava o professor Hector. Stack Up, de 1985. Um jogo mais físico, onde o Rob organizava blocos em diferentes padrões conforme instruções na tela. Apenas 2 jogos foram lançados para o Rob, que limitou sua utilidade e apelo a longo prazo. O Rob foi recebido com entusiasmo inicial devido à sua proposta inovadora e visual futurista. Problemas de desempenho e a natureza limitada dos jogos levaram a uma queda rápida no interesse. Apesar de sua limitação como periférico, o Rob ajudou a Nintendo a posicionar o NES como produto diferenciado, contribuindo para o sucesso dos consoles nos Estados Unidos. O Rob se tornou um item de colecionador e é frequentemente lembrado com nostalgia. O Rob reapareceu como personagem jogável em jogos como Mario Kart DS e a série Super Smash Bros., ganhando uma nova geração de fãs. Fora dos videogames, o design do Rob inspirou brinquedos e projetos robóticos amadores. O Rob mostrou como a inovação em periféricos pode influenciar a percepção do consumidor e ajudar no sucesso de console. Seu design icônico e a ideia de integrar robôs aos videogames permanecem influentes, sendo frequentemente referenciados na cultura pop. Embora não tenha sido um sucesso comercial, o Rob desempenhou um papel crucial na estratégia de renascimento dos videogames pela Nintendo. O Rob pode não ter sido um sucesso duradouro como periférico, mas sua importância vai muito além de função. Ele ajudou a Nintendo a estabelecer o NES como um produto revolucionário e continua a ser celebrado como símbolo de criatividade e inovação na história dos videogames. Cada console ou acessório, por mais obscuro que seja, desempenhou um papel na formação da Nintendo como conhecemos hoje,
Eles representam os riscos que a empresa tomou e os aprendizados adquiridos ao longo do caminho. A Nintendo é conhecida por pensar fora da caixa, e esses acessórios e consoles são a prova disso. Mesmo quando falharam, ainda assim eles abriram caminhos para futuras inovações. Eles mostram a importância de arriscar, ouvir o mercado e, acima de tudo, nunca parar de inovar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um vídeo bem longo, né? Diga-se de passagem. Já deixei seu feedback através do like cogumelo, comentário abaixo e ativa após tal, ou seja, o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Caso não seja inscrito, se inscreva para mais conteúdos assim. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!